Apocalipse capítulo 8. Hoje nós retornamos à nossa série O Caminho do Cordeiro, pelo qual nós estamos expondo todo o livro do Apocalipse há alguns meses. Hoje nós vamos refletir no capítulo 8 e 9. Vai ser um texto mais longo, por isso eu não vou lê-lo inteiro, mas durante a mensagem eu vou ir lendo e você vai acompanhando. Por gentileza, não feche a sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe a exposição dos versículos. Capítulo 8 e capítulo 9 de Apocalipse. Hoje nós vamos ver o 7º selo e as 6 primeiras trombetas. O 7º selo e as 6 primeiras trombetas. O texto da nossa reflexão, Apocalipse 8 e capítulo 9, ainda é uma continuação da grande visão que João tem, do capítulo 4 até o capítulo 11. O capítulo 4 ao capítulo 11 é uma grande moldura da história por inteiro, vista da perspectiva do céu. Nós vimos no capítulo 4 e no capítulo 5 a visão da glória de Deus que Deus faz questão de mostrar para João antes da visão que ele daria sobre o que aconteceria com a terra, com a igreja na terra. Até aqui nós já passamos pelos 7 candelabros de ouro, que eram as 7 igrejas, capítulo 2 e 3. Até o capítulo 6, nós vimos 6 selos e ficou o 7º para o capítulo 8. No capítulo 7, nós vimos os selados de Deus, o povo preservado, a salvação, a proteção que Deus tem com aqueles a qual fazem parte da sua propriedade exclusiva. Agora no capítulo 8, nós estamos caminhando para o 7º selo. O Cordeiro que está no trono, no capítulo 4 e 5, ele abre os selos do livro selado, que são 7 selos, no capítulo 6 e no capítulo 7. Agora no capítulo 8 ele vai abrir o último selo. E esse último selo, o 7º selo, vai mostrar para nós 7 trombetas. Não confundam as trombetas com os selos. Os selos são eras e momentos da história que acometem a igreja. As trombetas são consequências do último selo. Ficou claro isso aqui? Então, os 7 candelabros de ouro, que são as 7 igrejas, agora estão enfrentando o rompimento dos 7 selos no decorrer da história, e o clamor dessa igreja que está sofrendo a perseguição durante os 7 selos será respondido no último, que é esse que nós acabamos de citar e que nós vamos passar por ele essa noite. Então, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Apocalipse mostra o início de um novo ciclo, o fechamento do ciclo dos 7 selos e o início dos ciclos das trombetas. E quando nós falamos de trombeta, o que vem à sua mente? Hoje, quando nós passeamos pela manhã no desfile da Bíblia, nós vimos que uma banda foi na nossa frente, alguns com os instrumentos, outros, eu não sei nada de instrumento, mas alguns com um instrumento que parecia uma trombeta. E quando fala de trombeta, a única coisa que vem na minha cabeça é barulho. Trombeta significa barulho, trombeta traz a ideia de advertência, trombeta dá uma ideia no nosso imaginário de chamada de atenção, e é isso que as 7 trombetas significam. As 7 trombetas do 7º selo não são um juízo
total de Deus sobre a terra, mas é um juízo parcial. Nós vamos ver o tempo todo João citando e vê isso sobre uma parte da terra, sobre a terça parte da terra, sobre a terça parte da água, sobre a terça parte dos animais. As trombetas revelam o juízo de Deus parcialmente sobre a terra. Para quê, pastor? Para advertir aqueles que ainda não fazem parte do povo selado por Deus. As trombetas são advertências de Deus, mostrando que o juízo não é para destruição total, mas é uma chamada de atenção. As trombetas em forma de juízo é a revelação de que Deus se importa com o povo quando corrige. E esse juízo derramado sobre a terra é uma tentativa de Deus converter os corações endurecidos, para que eles passem também a ser o povo selado de Deus. Os selos revelam, os 7 selos revelam a realidade da história que acontece desde a eternidade. As trombetas revelam a resposta de Deus ao clamor da igreja que sofre por esses 7 selos. No capítulo 8 e o capítulo 9 nos mostra que as trombetas não são o fim do mundo, mas são os alertas emitidos por Deus de que o fim está próximo. As advertências divinas em forma de trombeta é uma tentativa de despertar o mundo que está meio que dormindo, para que eles possam perceber que o juízo de Deus está próximo e eles venham se converter dos seus maus caminhos e voltarem o seu coração para Deus. Algumas pessoas, quando nós falamos de Apocalipse, morrem de medo do Apocalipse. Ontem eu estava conversando com a minha mãe e nós falamos sobre a árvore de Natal dela, tinha um anjinho tocando a trombeta. Eu falei, está vendo? Isso aqui significa que os anjos estão tocando a trombeta. Aí ela, misericórdia, meu filho, eu não posso ouvir a trombeta, que ela não é crente, né? Ela morre de medo da trombeta tocar. Eu falei, a trombeta já está tocando e você não está percebendo. Nós morremos de medo do Apocalipse. Algumas pessoas morrem de medo daquilo que está revelado nesse livro, porque esse livro não é um livro de mistérios, esse livro é um livro de revelação, e revelando à igreja aquilo que vai acontecer, para não pegar ninguém desprevenido, nos preparando para o fim. E o fim do Apocalipse não é uma mensagem de terror, o fim do Apocalipse é uma mensagem de esperança. Porque independente do caos que possa acontecer, e aquilo que a terra está sofrendo o tempo todo, diferente do mal que está acontecendo e acomete até a igreja em algumas situações, o resultado final do Apocalipse é a vitória do Cordeiro e do seu povo selado, que o segue fielmente, mesmo custando a sua própria vida. As trombetas de Deus antecipam o juízo final, mas não realiza. As trombetas de Deus são o chamado ao arrependimento. Nós vamos dividir o nosso sermão hoje em 3 pontos. Primeiro ponto, o capítulo 8, que é o silêncio no céu e as primeiras 4 trombetas. O segundo ponto é o capítulo 9, do verso 1 a 12, que é a 5ª trombeta e a tormenta demoníaca. Terceiro ponto, capítulo 9, versículo 13 a 21, é a 6ª trombeta e a cavalaria destrutiva. Pastor, são 7 candelabros, 7 selos, 7 trombetas, cadê a 7ª? Fica para domingo que vem. Se você não vier domingo que vem, você vai perder a chave, que é a última trombeta final. Mas a ideia aqui do capítulo 8 e 9 é revelar que as trombetas é o anúncio de Deus para o juízo que está próximo. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. O silêncio no céu e as primeiras 4 trombetas. Nos domingos anteriores, vocês já aprenderam aqui que João está vendo um culto ininterrupto no céu, um culto que dura 24 horas, uma adoração que não cessa por toda a criatura. Os anjos louvam a Deus, os anciãos louvam a Deus, homens e animais louvam a Deus, o tempo todo diante de seu trono. Só que o capítulo 8 revela para nós
que na abertura do último selo, no estágio final da revelação, quando o Cordeiro rompe a última fase da história, há uma interrupção no culto no céu que não parava por nada. João diz que há um silêncio no céu por cerca de meia hora. O culto que acontece o tempo todo no céu foi interrompido. E a pergunta que fica para nós é: interrompido por quê? Se aquele culto que acontece diante da presença de Deus é um culto eterno, é um culto por pessoas que não dormem, é um culto por pessoas que não querem ir embora porque o horário do culto já passou, se é um culto de pessoas que estão inteiramente entregues àquele culto que não para 24 horas por dia, por que nesse exato momento aquele culto teve uma pausa? E a pausa que acontece naquele culto é uma pausa dramática, é uma pausa litúrgica, é o silêncio antes do agir de Deus. É como os salmos que eram tocados e tinha algumas bíblias ainda tem aquele selá, que é o período da pausa, aonde só o instrumento fica tocando, para que nenhuma voz seja dita, mas que o som do ambiente seja revelado. Aqui naquele culto no céu, quando o Cordeiro rompe o sétimo selo, o céu fica em silêncio por cerca de meia hora, e o céu não fica em silêncio por alívio, mas o céu fica em silêncio pelo sofrimento que há de vir. O versículo 3 diz para nós: um anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar, depois dos 30 minutos de silêncio. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Quando o Cordeiro rompe o sétimo selo, o último selo, o estágio final da revelação da história, o silêncio toma conta do céu sobre o que é que vai acontecer a partir do rompimento desse selo. O culto que era ininterrompível foi interrompido. A adoração que não cessava diante de Deus foi cessada por um momento. O espanto tomou conta daqueles que estavam prestando louvor e adoração ao rei por um motivo. Chegou o momento do anjo derramar a taça na terra. E o momento do derramar da taça de ouro na terra é o momento em que Deus está começando o juízo a qual Ele anunciou desde os tempos primórdios. Até o sétimo selo, as coisas foram acontecendo em estágios. E parece que Apocalipse trabalha nesse projeto. Nós vimos no capítulo 6 que os 4 primeiros selos foram mais brandos. O 5º selo revelou a morte dos mártires. O 6º selo, Deus fez o sol se escurecer, as estrelas caírem do céu. No 7º selo agora vem com 7 trombetas. E a primeira trombeta, ou melhor, antes da primeira trombeta, o anjo tem a responsabilidade de pegar o incensário que está diante do trono de Deus, enchê-lo de fogo e derramar sobre a terra. Por isso o silêncio. Porque aqueles que estão diante do céu sabem o que vai acontecer quando aquela taça de ouro ser derramada na terra por aquele anjo que a segura. O anjo está diante de Deus, o selo foi aberto, a ordem já foi dada, o anjo vai derramar o cálice de ouro na terra, e na hora que ele derramar os cálices de ouro na terra, haverá trovões, vozes e relâmpago, e um grande terremoto abalará as estruturas das extremidades. A pergunta que fica para nós é: o que é que tem dentro desse cálice de ouro? O versículo 3 nos mostra. A ele foi dado um incenso, um incensário de ouro com incenso, com muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Lembrem do capítulo 6? No rompimento do 5º selo daqueles que estavam diante do trono,
eles que morreram por causa da perseguição dos 4 cavaleiros, oravam diante do trono, clamando a Deus por vingança, e essa oração era como um incenso diante do trono de Deus. Agora, o anjo é responsável por recolher todas as orações dos santos, juntarem em uma taça, e o juízo que será derramado sobre a terra é a resposta de oração de todos os crentes que já existiram. Não haverá e nem existe oração sem resposta para o crente. Nunca existiu e nem haverá uma oração que nós façamos para Deus que não será respondida. Ela pode não ser respondida dentro do tempo que você quer. Ela pode não chegar como resposta dentro do prazo que você estabeleceu. Ela pode não ser respondida da maneira como você gostaria, mas toda oração diante de Deus um dia será respondida. Como que a minha oração será respondida, pastor? Simples, o texto está dizendo para nós. Toda oração que nós fazemos por justiça, toda oração que nós fazemos dominicalmente, todas as orações que nós fazemos, Senhor, faça a tua vontade, aqui na terra como no céu, será respondida um dia, quando o anjo resolver derramar o incensário das orações dos santos sobre a terra. Você ama o Apocalipse ou você tem medo do Apocalipse? Você ora esperando para que o Apocalipse aconteça, ou você ora o contrário para que o Apocalipse nunca aconteça? O texto do versículo 3 ao versículo 5 mostra para nós que os cristãos não só oram para que o Apocalipse venha acontecer, mas eles desejam, eles anseiam incessantemente para que o fim chegue rapidamente à terra. Você teme ao diabo, meu irmão? Você tem medo do inferno? Você deveria temer um Deus que está pronto para derramar o seu juízo sobre a terra, sobre aqueles que têm coração duro e não arrependem dos seus pecados. Aqueles que perseguem a igreja, aqueles que maltratam os santos, aqueles que matam os filhos de Deus, eles receberão a sua devida recompensa. Aqueles que roubam os pobres na fila do INSS, os desvios de dinheiro para merendas das crianças nas escolas, todo político corrupto que desvia dinheiro da saúde ou da educação, um dia eles vão prestar contas, eles vão beber até a última gota do cálice da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Você ora por justiça social? Você ora para que as pessoas saiam debaixo da ponte e tenham casa própria? Você ora para que as pessoas tenham de comer em cima da sua mesa? Essa oração haverá um dia que será respondida, quando Deus trouxer juízo sobre a terra, e todos aqueles responsáveis por alimentar o pobre e não ter feito isso enquanto puderam, receberão de Deus o seu devido pagamento, porque de Deus é a vingança e não do povo de Deus. Se tem uma coisa que Apocalipse nos chama aqui, é não fazer vingança com as próprias mãos. Às vezes dá vontade de ser justiceiro, às vezes dá vontade de tirar de quem tem muito e dar para quem não tem nada. Mas Apocalipse não nos chama a sermos justiceiros, a sermos vingadores, ou a fazermos justiça com as próprias mãos. Apocalipse nos chama a esperar, porque Deus diz: a minha é a vingança. A vingança é do nosso Deus, meus irmãos. A vingança não é do povo de Deus. A vingança é daquele que prometeu vingar o nosso sangue. Aqueles que morreram por causa da igreja e do nome de Jesus, clamam a que Jesus faça justiça pelo seu nome. E Jesus prometeu fazer justiça a todos aqueles que perderam a sua vida por amor do seu nome. Depois das orações dos santos serem preenchidas, e aqui a nossa oração tem suma importância, porque imagine um cálice que precisa ser cheio para ser derramado na terra, e vamos imaginar que se porventura esse cálice ser cheio dependesse das nossas orações, em quanto tempo o Apocalipse vai acontecer?
Se nós amamos o Apocalipse, deveríamos orar por isso. Se nós desejamos o Apocalipse, deveria dobrar os nossos joelhos. Se nós queremos que o fim aconteça, a responsabilidade está sobre nós, porque nós devemos encher um incensário para que Deus derrame sobre a terra. O problema, meus irmãos, é que a nossa oração é fraca demais. O problema, meus irmãos, é que as gotas das nossas orações não fazem cócegas no cálice de Deus. Nós deveríamos orar para que esse cálice enchesse rapidamente. Nós deveríamos orar para que esse cálice viesse a transbordar, não porque nós queremos ver a terra sofrendo, mas porque quando isso acontecer, chegará o momento da nossa redenção final, e nós ansiamos o Apocalipse, não pelo mal que ele vai trazer pela terra, mas pelo bem que ele vai trazer ao povo de Deus, que espera ansiosamente esse dia chegar. Nós aguardamos o Apocalipse porque o Apocalipse é a nossa redenção. Nós aguardamos o Apocalipse porque o Apocalipse é a nossa vitória final. Nós esperamos e ansiamos o Apocalipse porque no Apocalipse está a consumação da nossa fé e tudo aquilo que nós cremos. Mas antes das trombetas do juízo de Deus soar, as orações dos santos precisam encher o céu. Do versículo 6 ao versículo 12, nós vamos ver as 4 primeiras trombetas. E as 4 trombetas não estão depois das orações dos santos ocasionalmente. As trombetas são respostas de Deus às nossas orações. Versículo 6 diz o seguinte: então os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Percebam que essas imagens aqui ecoam para nós uma punição que nos relembra já um acontecimento bíblico. O primeiro anjo toca a trombeta e fogo e sangue caem sobre a terra. Isso nos fala sobre as calamidades terrestres. O segundo anjo toca a sua trombeta e um monte em chamas é lançado ao mar. Uma espécie de meteoro, algo que vem de cima e atinge aqui embaixo. A terceira trombeta é uma estrela amarga chamada Absinto. Absinto no grego aqui é literalmente amargo, amargor. O amargor caiu nas águas e todas as águas se tornaram amargas. Amargas aqui no sentido de venenosas, não potáveis. O quarto anjo tocou a sua trombeta e a escuridão tomou conta de 1/3 parte do dia e 1/3 parte da noite. As 4 primeiras trombetas, os 4 primeiros juízos de Deus, as 4 primeiras advertências acontecem sobre 1/3 de cada parte da criação. Por que sobre 1/3 da criação e não sobre a criação toda? Porque sobre a criação toda, isso está reservado para as 7 taças, que nós vamos ver pouco mais para frente. Então são 7 candelabros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Está cheio de 7 por aqui. Mas a ideia é a seguinte: as 4 primeiras trombetas são mais brandas como os 4 primeiros selos. Aí você pode dizer, pastor, os 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse eram mais brandos, em detrimento à 5ª e à 6ª trombeta, sim. 5º e 6º selo, perdão. As trombetas também são mais ou menos assim.
As 4 primeiras trombetas são um pouco mais brandas, a quinta e a sexta são mais ferozes. As 4 primeiras caem sobre 1/3 da terra. Por que sobre 1/3 da terra? Porque aqueles que estão selados não são acometidos do mal. Aqui, meus irmãos, a gente precisa pensar alguma coisa. Apocalipse, quando trabalha com os números, geralmente não trabalha com números literais. Nós vamos ver aqui que há 1/3 parte da terra que vai sofrer essa punição. Ah, pastor, então quer dizer que as 2 partes da terra são crentes? Não. A ideia é que a terra vai cair, o juízo vai cair sobre alguns, e essas 2 outras partes que é compostas por crentes e descrentes, os crentes que estão selados são poupados, e aqueles que não são selados e que não morreram, têm a responsabilidade de, com o juízo de Deus sobre eles, se arrependerem, porque senão se tornarão culpados como já são. Olha que interessante. Quando Deus ecoa essas trombetas como um sinal, Ele está trazendo a imagem novamente das pragas que foram lançadas sobre o Egito. Ele vai falar de gafanhotos, Ele vai falar de cavalos, Ele vai falar de pestes. Ele está trazendo a imagem do cristão, algo que Deus já fez um tempo atrás, mas agora virá em uma escala maior. Aquilo que Deus fez um dia com o Egito, glorificando o seu nome sobre os deuses daquele panteão, agora Ele fará em escala mundial, amplificando o seu juízo que será derramado sobre toda a terra. As 4 primeiras trombetas servem de advertência, servem de chamada de atenção, servem para abalar o mundo e despertar aqueles que estão orgulhosos de si mesmo. Mas o problema é quando toca a 5ª trombeta. E a 5ª trombeta toca no versículo 1 do capítulo 9, que diz assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Versículos 1 a versículos 12, nós vamos ver a 5ª trombeta e o poder demoníaco. Se as 4 primeiras trombetas atacam a ordem natural, a criação, a terra, o mar, as estrelas, a 5ª trombeta agora vai atingir a espécie espiritual. 4 primeiros trombetas, ordem natural. 5ª trombeta, ordem espiritual. O versículo 13 do capítulo 8, João diz que viu uma águia no intervalo entre o tocar da 4ª trombeta e o tocar da 5ª trombeta. A águia passou pelo céu dizendo: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. As 4 trombetas já tocaram e a terra está sofrendo de alguma maneira, mas as 3 próximas que virão, a águia está com pena daqueles que estiverem vivendo sobre a terra. A 5ª trombeta diz que um anjo, ou melhor, uma estrela, e aqui pode ser um ser angelical, uma estrela cai do céu na terra. E essa estrela caída é dada a ela a chave do abismo. E essa estrela caída aqui simboliza muito provavelmente a ideia de um anjo caído, um anjo rebelde, que nós já conhecemos no decorrer da história bíblica. O versículo 2 diz assim: quando essa estrela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Abismo aqui é símbolo do encarceramento dos anjos caídos. Os anjos caídos, demônios, no imaginário bíblico, estavam numa espécie de
prisão, a qual eles chamavam prisão de abismo. Aquele que caiu do céu na terra, foi-lhe dada a chave do abismo para dominar, para reger, para liderar esses anjos que estavam presos no abismo. Versículo 3 a 6 vai nos mostrar que aqueles que saem do abismo, quando o abismo é aberto, parecem gafanhotos, mas gafanhotos que têm poder de escorpião. Versículos 4: eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta da árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Olha a limitação da destruição do juízo que acontecerá sobre nós. Nas 4 primeiras trombetas, a criação foi atingida. Na 5ª trombeta, a água não será atingida, a terra não será atingida, as árvores não serão atingidas, mas somente aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Quem são os selados de Deus? Os 144 mil. Os 144 mil dos testemunhos de Jeová? Não, vocês já aprenderam que os 144 mil é o povo de Deus. O povo de Deus, selado por Deus, aqueles que habitam nele o selo, que é o Espírito Santo, esses serão preservados quando a 5ª trombeta tocar e os gafanhotos com poder de escorpião vierem causar dano à humanidade. Versículo 5 diz assim: não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Haverá um período de tempo, a qual João está dizendo aqui de 5 meses. Não sei se é literal, não sei se simboliza alguma coisa. Não devemos perder tempo com isso. Mas a ideia é de que o juízo que cairá sobre a terra é um juízo limitado, mas não só limitado àqueles que estão exercendo o juízo, mas limitado também àqueles que não têm o selo de Deus. O povo selado não sofre o juízo de Deus, nem também o povo que está exercendo o juízo de Deus pode exercer de qualquer maneira. Os gafanhotos não podem picar todo mundo. Os demônios não podem afligir todo mundo. As pragas não podem alcançar todas as casas, porque há um selo que nos protege contra todo o poder maligno espiritual. O que João está mostrando para nós aqui é que o mal virá sobre o mundo. Na verdade, o mal já está acontecendo sobre o mundo. E o poder satânico, o poder maligno já está operando e agindo na vida de muitas pessoas. A pergunta que fica para nós é: pastor, e a minha casa? A sua casa precisa estar guardada com selo, para que quando os gafanhotos com poder de escorpião passarem pela sua porta, elas virem a marca. Assim como foi no Egito. O anjo passou ceifando o primogênito de todas as famílias, mas aqueles que tinham a marca foram poupados. Assim será naquele dia, quando a estrela que caiu do céu abrir o abismo e saírem do abismo muitos gafanhotos para picarem a humanidade não selada. Quando eles passarem pela porta da sua casa, o selo de Deus não os permitirá entrar, porque você é propriedade exclusiva, e naqueles que foram selados não há mal, não há demônio, não há maligno que possa tocar. Versículo 6 diz para nós o seguinte, versículo 7: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia um rosto humano. Os cabelos eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses.
Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Aqui, meus irmãos, esses gafanhotos estão ganhando características. Eles têm rostos de homens, cabelos de mulher, têm cauda de escorpião, mas eles estão limitados. Eles não podem matar, eles só podem atormentar. Durante 5 meses os homens sofrerão tormento desses gafanhotos. Eles desejarão a morte, mas a morte será alívio demais para eles e Deus não permitirá que eles morram. Foi por isso que eu disse no início: você tem medo do diabo? Você tem medo do inferno? Tema um Deus que virá para vingar a vida e o sangue dos seus contra aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. O que João está nos mostrando é que durante 5 meses os homens irão querer a morte. O tormento será tão grande que eles desejarão morrer, e a morte será mais lucro para eles do que eles ficarem vivos, sendo atormentados por aqueles gafanhotos. Alguns malucos tentam identificar com a nossa realidade o que seriam esses gafanhotos. Eu já vi alguns dizendo: olha, aqui as asas deles batem como cavalos para a guerra, são os helicópteros. Agora não são os helicópteros mais, são os drones, porque a tecnologia já avançou, né? Aí gravam os drones voando, olha, parece um gafanhoto, mas as suas asas, não, meu irmão, não é nem helicóptero, não é drone, não tem nada a ver com isso. Tentar identificar esses símbolos é besteira, perda de tempo. Nós devemos identificar e entender o que esses símbolos significam, e aqui nós estamos vendo que eles significam tormento. Os gafanhotos não são para matar a população da terra. Os gafanhotos são para atormentar, para ferir, e eles preferirem a morte e não conseguir. Na 5ª trombeta haverá um juízo derramado sobre a terra, que Deus está dizendo que os homens, se eles morressem instantaneamente, eles seriam mais proveitosos do que passarem por aquele período. Alguns homens irão desejar morrer, mas a morte fugirá deles. Alguns homens desejarão para si a própria morte, mas não a encontrarão, porque a morte seria uma espécie de alívio para o juízo que Deus derramará sobre eles. Você tem medo do diabo? Você deveria temer um Deus irado. Versículo 11 diz que esses gafanhotos tinham um rei sobre eles. E o nome desse rei em hebraico é Abaddon, e em grego significa Apolion. Ah, pastor, aí, ó, tá vendo? Esse aí é o nome do chifrudo. Não, não é não. O pastor está dizendo aí que o rei deles é Abaddon e Apolion. Abaddon e Apolion são palavras em línguas diferentes para dizer a mesma coisa, que significa destruição. Pode ser a destruição personificada na figura de Satanás? Pode. Mas isso aqui é o nome dele, é Jesus batizado. Não, não é. O nome dele não é Lúcifer, o nome dele não é Zé Pilintra, o nome dele não é Exu. Não, não, não. Nós não sabemos o nome dele, nós temos títulos que Jesus dá a ele: Satanás, diabo, adversário, Apolion, Abaddon, que significa destruição, mas nós não sabemos o seu RG. A ideia nem é que nós percamos tempo em saber o seu nome. A ideia é que ele é o inimigo das nossas almas, e ele tentará fazer de tudo para tirar aqueles que estão no caminho, para ser condenado com ele no final. O final dele já está decretado, a derrota final dele já está garantida, o destino para o qual ele vai, ele não duvida, mas ele lutará até o último dia, com todas as suas forças, para tentar desviar o máximo possível e levar para o lago de fogo junto com ele. O primeiro ai passou, versículo 12, 2 outros ais ainda virão. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora
dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinha esse aspecto. Suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, a da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre que saía das suas bocas. O poder dos cavalos estavam na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam pessoas. Versículo 20 diz para nós: o restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podiam ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. A partir do versículo 13, meus irmãos, nós vemos a 6ª trombeta sendo tocada, e a partir daqui o juízo se intensifica. Versículo 14: do céu sai a ordem para que o anjo acorrentado na extremidade do Eufrates sejam soltos. 4 anjos amarrados, preparados por Deus para o dia do juízo. O Eufrates aqui é uma fronteira simbólica. Foi por onde os assírios invadiram Israel, foi por onde os babilônicos invadiram Israel, destruíram o povo de Deus e os levaram cativos. O Eufrates é o limite. É como que se Deus estivesse protegendo a humanidade e esses 4 anjos estivessem presos do lado de fora da humanidade. Há quem diga que os anjos estão ao nosso redor e os demônios estão ao nosso derredor, mas chegará um momento que essa barreira será derrubada. O texto está dizendo que foi dada a ordem do céu para que os anjos fossem soltos do rio Eufrates, ou seja, eles rompem a fronteira, eles agora podem tocar a humanidade, porque os demônios da 5ª trombeta podiam atormentar, mas não matar. Os demônios da 6ª trombeta agora foi dada a ordem de matar a 1/3 parte da humanidade. Nós precisamos entender que o juízo está sendo progressivo. As trombetas estão tocando, estão avisando. A próxima trombeta vai ser mais forte do que a última foi mais forte do que a penúltima, e assim sucessivamente o juízo de Deus será derramado sobre a terra. Mas as trombetas não são símbolo do juízo final. As trombetas são advertência para aquele grande dia que ainda há de chegar. Número do exército daqueles que saíram do Eufrates e aqueles que saíram do abismo. Tem algumas versões que diz 20 mil vezes 10 milhares. Se você multiplicar aí 20 mil vezes 10 mil, vai dar 200 milhões. 200 milhões de demônios soltos sobre a terra, com autoridade para ferir 1/3 parte da população. Eles ferem sobre pragas de fogo, fumaça e enxofre. O poder está na sua boca e na sua cauda. Eles estão autorizados, eles estão limitados, mas estão liberados a atingir a humanidade com esse exército incontável, espiritual e demoníaco que alcançará a terra. O versículo 8 diz para nós que 1/3 da humanidade será morto, uma parte da humanidade será atingida por esses demônios, uma parte de todo o povo da terra será eliminada por esse grande número de cavaleiros que invadirão a terra
quando forem soltos. E o versículo 20 e 21 nos mostram o pior resultado. Porque algumas pessoas dizem assim: se fulano de tal não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é verdade. Não, pastor, mas eu vim porque Deus me colocou na cama. Você veio pelo amor. Não, pastor, mas Deus teve que me quebrar para eu vir. Ele sabe te trazer por amor. Aqueles a qual Deus sabe produzir dor, eles jamais vão buscar a Deus. Olha o que diz o versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, ou seja, aqueles que sobreviveram às 6 primeiras trombetas, não morreram, não são selados, ainda estão vivos, mas sobreviveram aos demônios que passaram por aqui. Nem depois de passar pelas 6 trombetas, eles conseguem se arrepender das obras das suas mãos, porque não param de adorar demônios e ídolos, nem se arrependem dos seus assassinatos e dos seus pecados. Tem gente que acha que é só a coisa apertar que as pessoas vão correr para a igreja. Sabe de nada, inocente. Quando as coisas começarem a apertar, se preparem para as igrejas se esvaziarem. Eu já vi muito pregador dizendo: no último período, na última hora, no último minuto, Deus trará um avivamento para trazer aqueles de volta. Ô, meu irmão, no último minuto, quando Deus trouxer justiça e juízo sobre a terra, os homens olharão para Deus e blasfemarão palavras contra Ele, porque os seus corações estão endurecidos. Tem gente que diz assim: não, na hora que eu ver a igreja sendo arrebatada, aí eu corro para a igreja. Como se a conversão fosse um ato livre de você escolher a Deus, porque a coisa vai ficar pior do que já está. Mas o que a Bíblia está mostrando para nós é que quando a coisa esquentar, quando a giripoca piar, quando a pipoca começar a estourar, as pessoas vão correr contra Deus. Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor fez isso na minha casa? Por que o Senhor está fazendo isso com a minha família? Mas a diferença está naqueles que entendem que aquilo que está caindo sobre a terra não é castigo, mas é aviso de um juízo pior que ainda sobrevirá. E nós, quando o mal acomete a nossa casa, nós não blasfemamos contra Deus, mas nós dobramos os nossos joelhos e pedimos graça e misericórdia para suportar. Qual é a diferença, pastor, dos crentes e dos descrentes que receberão esse juízo na terra? A diferença está na reação. Os ímpios, quando são castigados, eles se revoltam porque os seus corações são endurecidos. Os crentes, quando são punidos, se curvam e se dobram porque seus corações são contritos. As trombetas de Deus não é juízo sobre os crentes, é aviso. As trombetas de Deus não é castigo sobre os crentes, é cuidado. Quando Deus nos alerta aquilo que está para acontecer, Ele não está nos ameaçando com o poder do inferno, Ele está nos mostrando que Ele tem o melhor para nós reservado nele. Por isso eu estou dizendo desde o começo, você não devia temer ao inferno, você deveria temer a um Deus irado que pode saciar a sua ira sobre nós. Deus está irado contra o pecado da humanidade, meus irmãos. Deus está irado contra a maldade que o mundo faz. Deus está irado contra todas as imundícias que esse mundo presente faz contra os pequeninos. Mas a única forma de nós não bebermos o cálice dessa ira, que será lançado sobre a terra, é se nós nos escondermos à sombra da cruz, porque na cruz alguém bebeu a última gota do cálice da ira de Deus por nós. A ira de Deus vai cair sobre a terra. A ira de Deus virá sobre esse mundo.
As pessoas provarão e beberão até a última gota da ira de Deus sobre o pecado, mas haverá um povo que será preservado, haverá um povo que será protegido, haverá um povo selado que será guardado, e esse povo só fugirá da ira de Deus, porque alguém bebeu a ira de Deus em seu lugar. Não há escape para nós a não ser na cruz de Cristo, meus irmãos. Não há corrida, não há fuga, não há lugar de saída se não for a sombra da cruz de Cristo. Deus irá requerer o peso do pecado sobre cada um. Deus irá trazer uma prestação de conta sobre cada um de nós. Deus irá requerer aquilo que nós fizemos de bom e de ruim enquanto nós passamos por aqui. Só há um motivo de nós não experimentarmos a dor dessas 6 trombetas: se nós nos refugiarmos na sombra da cruz, porque lá o nosso Salvador bebeu o cálice da ira de Deus por nós. Aqueles que se escondem atrás da cruz são marcados. Aqueles que estão diante da cruz são selados. E todos aqueles a qual receberam o selo de Deus na sua testa serão poupados. Porque Deus não nos reservou para a sua ira, mas para a sua glória. Deus não nos reservou para o castigo final, mas para a vitória eterna. Deus não nos separou para sofrermos com esse mundo, mas para vencermos sobre o mundo. Mas para que nós não venhamos experimentar da ira de Deus, nós precisamos beber da ira? Não, nós precisamos nos esconder à sombra daquele que já bebeu. Cristo morreu de uma vez por todas na cruz do Calvário, meus irmãos. Ele levou sobre si todas as transgressões e pecados. Toda a dívida foi paga em Deus em Cristo. Não há uma conta negativa, não há um saldo devedor, não há ninguém que deva a Deus que se esconda na cruz. Todo o pecado foi pago em Cristo na cruz, e aqueles que se apropriam desse benefício não provarão mais do castigo, não provarão mais o juízo, porque Jesus Cristo bebeu a última gota do cálice da ira de Deus. Isaías vai dizer que naquele momento a Deus agradou moê-lo. O Pai moeu o Filho na cruz por mim e por você. Cristo foi esmagado na cruz por causa de mim e de você. Não porque você é bonito, meu irmão, não porque você é cheirosa, minha irmã, mas porque você fedia pecado, você era imunda no lamaçal, você pensa coisas que não devia, você fala coisas que não devia, mas Cristo, em sua misericórdia, morreu mesmo assim por você. Você não merecia o que Ele fez por você, mas Ele nos deu o privilégio de, sem merecer, participarmos desse sacrifício maravilhoso. Se o Pai esmagou o Filho para saciar a sua ira de um determinado povo, imagina o que Ele vai fazer com aqueles que rejeitaram o sacrifício do seu Filho e terão que beber pessoalmente o próprio cálice da ira de Deus. As trombetas não são para nos assustar. As trombetas são para nos chamar ao arrependimento, porque o juízo final será pior. Você tem medo do apocalipse? Não deveria. Você deveria orar para que o apocalipse acontecesse. Você tem medo do diabo? Não deveria. Você deveria temer um Deus que está irado contra o pecado da humanidade. As trombetas nos chamam a arrependimento, mas o coração endurecido insiste em rejeitar o Cordeiro, porque dor não produz arrependimento. O que produz arrependimento é graça e amor. Juízo sem evangelho não transforma ninguém. Se não vem pelo amor, vem pela... Não existe isso. Aqueles que experimentam o castigo e a dor do dedo de Deus não amam a Deus. E algumas pessoas dizem assim: não, pastor, mas como que pode Deus escolher algumas pessoas? Se a pessoa ir lá bater na porta dele, Senhor, deixa eu entrar, Ele não vai deixar entrar.
Nós achamos que os eleitos, ou melhor, os não eleitos, estão na porta do lado de fora pedindo para que Deus deixe eles serem eleitos. Não é isso. Os não eleitos estão com ódio de Deus. Eles estão com raiva de Deus. Eles são inimigos. Ninguém busca Deus por vontade própria. Ninguém bate na porta de Deus se Deus primeiro não arrastá-lo. Os capítulos 8 e 9 nos revelam 3 verdades para nós guardarmos e levar para casa. Primeiro lugar, lá no capítulo 8, Deus responde às orações dos seus santos. Por mais estranha que pareça a história, por mais caótica que o mundo está, esse mundo não está desgovernado, a história não está solta, o mal não irá prosperar para sempre sem precedentes. O Cordeiro está recebendo as nossas orações. Segundo lugar, os juízos de Deus são um alerta e não a destruição final. As trombetas têm um objetivo de não nos amedrontar, mas de nos chamar ao arrependimento, para que nós venhamos escapar do juízo final. Terceira e última lição: mesmo com avisos, mesmo com juízos, mesmo com trombetas, muitos ainda insistem em endurecer o seu coração. Não é a dor que vai trazer pecadores à presença de Jesus, não é o castigo que vai trazer as pessoas à presença de Jesus. Ninguém no inferno vai estar falando: Jesus, me salva aqui agora eu sei que... No inferno as pessoas estarão blasfemando contra Deus, porque nós pensamos assim: no dia que você chegar no inferno você vai crer em Jesus. Mentira! Se não acreditou aqui, não vai acreditar lá. No inferno eles estarão irados, no inferno eles estarão revoltados, no inferno eles estarão em guerra contra Deus, e Deus estará no inferno punindo toda a maldade de um coração endurecido que não se converteu a Cristo enquanto podia. Portanto, meus irmãos, através das trombetas Deus não destrói o mundo, através das trombetas Deus sacode o mundo. Através das trombetas Deus não destrói o mundo, através das trombetas Deus desperta o mundo. Mas Deus não só desperta, Deus não só chacoalha, Deus também sela. E todos aqueles que escondem a sombra da cruz é o povo selado para a vitória final. Esse mundo presente pode tremer, mas o trono não. As trombetas podem tocar, mas quem dá ordem é o Cordeiro. Os tormentos podem surgir, mas o povo selado continua permanecendo. Por isso Deus deu a visão da glória para João, porque quando ele estivesse passando por isso, ele soubesse quem estava no controle. Você pode olhar para o texto e dizer assim: misericórdia, pastor, nós vamos estar no meio disso tudo? Vamos. Mas quando você estiver no meio das trombetas tocando, lembre-se da glória que João teve, capítulo 4 e capítulo 5. O Cordeiro continua no trono. É o Cordeiro quem abre os selos, é o Cordeiro quem ordena tocar a trombeta, é o Cordeiro que limita os instrumentos de juízo através das trombetas, é o Cordeiro que sela, é o Cordeiro que atrai, é o Cordeiro que salva. Tudo começa e termina no Cordeiro, e a boa notícia é que o mundo pode tremer, mas o trono do Cordeiro permanece inabalável. Os governos mundanos trocam de um partido para o outro, de um poder para o outro, de uma mente para outra, mas o governo de Deus está acima sobre todo o trono, e Ele governa sobre tudo e sobre todos, para todos sempre. Amém.